Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 6 de abril, inicia-se a lição de número 2, que ela tem como título a questão central, amor ou egoísmo? Que é esta lição aqui, meus amigos. A questão central, amor ou egoísmo? E nessa semana nós abordaremos sobre esse assunto muito importante para todos nós, que é sobre esse grande conflito existente, esse conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, que se desenrola no mundo desde o início da formação do povo de Deus, da sua história, em especial na convergente posição, né, entre a nação de Judá e o restante do povo de Israel, na parte lá do Antigo Testamento, dos conflitos, né, que havia com a igreja, com o povo de Deus. A atitude dos líderes, né, religiosos judaicos, né, do primeiro século criou assim um ambiente hostil para qualquer um que aceitasse a Jesus como Messias, porque naquela época, através de profecias, já se apontavam a vinda para o Messias. E isso mesmo antes, né, de Jesus vir a esse mundo, porque as Escrituras mostravam essas profecias. E a nação de Judá, devido à sua rejeição ao Messias, ela perdeu o seu status assim de nação favorecida, como um povo escolhido de Deus, e sofreu assim muitas consequências, né, graves, né, com a destruição de Jerusalém, pela falta, né, de comprometimento, né, desses cristãos, né, com Deus, onde eles buscavam idolatria, onde eles buscavam prazeres, né, e a adoração indevida, que eles copiavam de nações pagãs vizinhas e não observavam, né, os estatutos e mandamentos, e colheram consequências, né, e um deles é o exílio na Babilônia. Apesar dos recorrentes fases assim, da rebeldia do povo de Israel e das disciplinas, né, através de nações inimigas, né, que Deus utilizou essa forma para eles, também era sempre recorrente a manifestação de Deus para ajudar seu povo na época, porque foi Deus que realmente que gostaria de ter um povo especial, uma nação santa, um sacerdócio real, né? E Deus realmente queria esse povo para ter um relacionamento, para que eles mostrassem o verdadeiro caráter de Deus. E principalmente quando eles estavam assim exilados, e Deus permitiu para que todos fossem assim educados nesse exílio, né? Deus permitiu justamente esse exílio para isto, né? Para uma transformação desse povo, que essa experiência os levassem a refletir e mudar de posição. E o profeta Isaías, ele foi muito privilegiado ao receber do céu várias orientações para conduzir o povo de Deus, várias promessas. E a lição dessa semana fala sobre isto, que está no verso para memorizar, que ele nos diz, e foi uma palavra de Deus para não só para o profeta, mas também para o povo que estava exilado. Olha o que Deus diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus.
e lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Está lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Um tremendo e belo texto, né, de uma promessa de Deus, afirmando que nos ama, que diz para o povo de Israel, embora fosse rebelde na época, e também para nós hoje, diante desse grande conflito, né, para que todos nós possamos confiar nele e não temer, porque mesmo que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, ele, Deus, passará conosco. Essa é a promessa de Deus. E naquele momento, quando ele disse isto para o povo de Israel, que estava exilado, e também para o profeta Isaías, que estava assustado, né, com a pressão realmente sobre os cristãos, ele menciona que estaria com eles, né, em todos os momentos. Deus falando que realmente estaria com eles. Mas para que Deus estivesse com eles, e também para conosco nos dias de hoje, para que nós possamos assim sentir a presença de Deus, nós temos que estar em consagração e comunhão com Ele, Deus. Mas como nós deveremos fazer isto? Com coisas realmente bastante simples, como orar, fazer um culto de consagração diário, né? De consagração diário, cantando louvores ao Criador, mantendo uma vida de temor a Deus, em comunhão com Deus, e assim nós poderemos sentir a presença de Deus. E Deus ama todas as pessoas, até o mais vil pecador, o rebelde, né? Ele ama e deseja que todos se arrependam e que todos se salvem. A declaração de Deus, eu estou contigo, é uma forma resumida de descrever a relação pactual entre Deus e seu povo. Esse mundo está degenerando, né, desde que Adão e Eva pecaram. Que a única solução realmente para esse planeta é destruir e ser renovado, porque só existe sofrimentos, muitas mortes, doenças, guerras, maldades de todos os lados. E Satanás, cada dia que passa, ele busca novas frentes de ataques, né? Maltratando aqueles que seguem a Cristo. E assim, aqui não é o nosso lar. Somos peregrinos aguardando o nosso Mestre Jesus para levarmos para a Nova Jerusalém nas mansões celestiais. E isso acontecerá na grande volta de Jesus e nos levar para as mansões celestiais. Os discípulos de Jesus, eles estavam assim deslumbrados, né? Quando eles estavam assim com Jesus, naquele cenário ali, quando eles observaram as construções, né, dos templos de Jerusalém, que está lá em Mateus 24:1, e certamente as palavras que Jesus disse para todos eles foi assim um balde de água fria. Se naquele momento, né, um pastor de ovelhas estivesse cuidando dos seus rebanhos, animais ali, naqueles campos verdes ali, nas encostas, né, dos Montes das Oliveiras, ali com aquela vista para Jerusalém, e ouvisse, né, essas palavras de Cristo, que tudo aquilo não ficaria pedra por pedra, que não fosse derrubada, que ele fala lá em Mateus 24:2, eles ficariam confusos, né, e um pouco assustados. Assim como os discípulos também ficaram, porque a percepção deles que possuíam respeito e admiração por Jerusalém, pela beleza, era de uma cidade que jamais perderia sua glória. E na verdade Cristo mistura de forma sábia e magistral
os eventos, né, que aconteceriam para Jerusalém, a destruição ali de Jerusalém, com aqueles eventos que ocorreriam no futuro, antes da sua segunda vinda. Jesus relatou nesse capítulo, né, tanto o tempo quanto os sinais acerca de dois grandes eventos. E o primeiro evento é sobre Jerusalém, que os discípulos observaram e viram, e que também ocorreu no ano de 70 depois de Cristo, quando se cumpriu realmente essa profecia, e o Império Romano destruiu totalmente Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, que fala em Mateus 24:2. E com os discípulos ali, Cristo estava profetizando, falando. Já no segundo evento, ainda que não aconteceu e é para o futuro, não será um acontecimento local, mas sim um acontecimento global, né? Tanto o Oriente quanto o Ocidente verá isso aí. Pois assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, Jesus, que está lá em Mateus 24:27. E assim, como os discípulos, né, no início não acreditavam, né, na destruição, assim como o povo em geral não acreditava, toda Jerusalém, acredite você ou não, Jesus voltará e aqui nesse mundo não ficará pedra sobre pedra. E nesta semana nós estudaremos detalhadamente e diariamente como desenrola, né, esse grande conflito no mundo de hoje, onde nós veremos os resultados que pessoas fazem, né, a rejeição a Cristo, e nos mostrará que Deus tem um povo remanescente aqui, e Ele guiará a sua igreja até o final na missão de proclamar o Evangelho para todas as pessoas, o Evangelho de Cristo, preparando-os para a sua segunda vinda, e que Ele, Cristo, nos levará para a eternidade. E olhando assim para Jerusalém, dentro dessa lição da semana, Jesus ficou com o coração quebrantado. Aí nos vem uma pergunta: que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? E a resposta está lá em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 20, que nós veremos durante estudos nessa semana. A graça e a providência de Deus, elas são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus sobre este caso? A resposta está ali no Salmo 46, versículo 1, e também em Isaías capítulo 41, versículo 10. E até que ponto vai a batalha contra o mal? Nós saberemos com o estudo nessa semana, que está ali em Hebreus capítulo 11, versículos 35 até 38, e também está a resposta lá em Apocalipse 2, versículo 10. Apesar da perseguição, a igreja cristã, que está comprometida com Cristo, cresceu rapidamente. Mas quais foram os desafios dessa igreja no Novo Testamento? Veremos com estudos diários, e a resposta está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, Atos capítulo 4, versículos 4 e 31. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento. Você passará a manusear melhor, né, as Sagradas Escrituras.
E você entenderá perfeitamente sobre esse grande conflito cósmico que ocorre no mundo de hoje e por que ele ocorre, né? E nós veremos aqui dentro, realmente, há uma pessoa que estuda, que começa realmente a ser atuante, onde o Espírito Santo começa a trabalhar, ela começa a ter o devido entendimento e manusear melhor as escrituras e tendo essa questão aqui de todos os assuntos, passa realmente a ter conhecimento, porque a sabedoria vem através do Espírito Santo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha este presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, meu amigo, minha amiga, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. O lugar onde não haverá mais morte, mais dor e mais aflições, não haverá perseguições. Você estará num lugar de paz. Você estará na grande bodas do Cordeiro nas mansões celestiais, onde você terá a oportunidade de estar face a face com o Rei da Glória, Jesus. Você verá os seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.